campo extremamente técnico do Vasco, com jogadores que consigam trabalhar tecnicamente ali a posse de bola, acho que dá para encaixar sim. Alan, acha difícil ter esse entendimento que eles vão revezar ao longo da temporada? Porque acho natural imaginar que um fique fora em determinado momento, questão física, né? Um jogo vai ser poupado, enfim, de uma viagem. Isso já aconteceu nos últimos anos. Acho que o problema foi quando não tinha nenhum dos dois, né? Acho que isso que pega mais pro lado do Vasco. Não, eu só ri porque quando você fala do jogador, o jogador quer jogar. Sim. Não tem essa de, vamos revezar, aqui a gente tem um elenco completo, estamos juntos, brother, um jogo eu, um jogo tu, beleza? Não é assim que funciona. Sim. O jogador quer jogar. E a gente viu ano passado o Payet, quando não jogou, ficando chateado. Essa é a grande verdade. Então, eles, óbvio que na imprensa ou entre... vai ter isso, mas o seu interno quer jogar, seu interno quer estar em campo, não quer revezar. Agora... porque no ideal, né, os dois imaginam assim, eu vou estar plenamente apto fisicamente. Então a gente está pensando no cenário ideal. Acho que o meu ponto é mais por essa necessidade, da gente saber que essa demanda física para esses dois jogadores, ela é difícil, né, jogando quarta e domingo com esse calendário que a gente tem. Se eles tiverem entendimento sobre isso, é ótimo. Quem ganha é o elenco, indiscutível. Débora, e falando em elenco do Vasco, né, essas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, de certa forma, foram últimas oportunidades para alguns nomes. O Vasco prepara, digamos assim, uma barca, algumas saídas desse elenco que começou, que abriu a temporada 2025 no Campeonato Carioca. Isso, alguns jogadores a gente até já sabia, assim, que dificilmente seriam aproveitados pelo Carille, como o Zé Gabriel, o De Luca, que são jogadores que voltaram de empréstimo da temporada passada, o Serginho. Começaram sendo utilizados nessa equipe alternativa, mas nenhum deles rendeu a ponto, né, desempenhou e performou a ponto de mudar a ideia do Carille para que fossem aproveitados. Então, a princípio, eles devem realmente fazer parte dessa barca, como vocês estão vendo aí na tela. Isso é grande, né? São jogadores, são 9 jogadores que a princípio não estão nos planos da comissão técnica. Tem o Capasso também, que desde o início a gente já sabia que não seria aproveitado, porque a diretoria do Vasco tem uma ideia de que, como em 2023 ele já jogou e não performou tanto, eles não querem arriscar mais uma temporada. E o Capasso, que seria uma temporada de aposta, como ele tem um ano de contrato só, eles querem aproveitar para tentar vendê-lo, fechar um bom negócio, para não perder dinheiro com esse jogador que custou caro ao Vasco 2 anos atrás. Então tem o Lucas Eduardo, o JP, que são volantes da base. Esses jogadores do Vasco, a princípio, buscam um empréstimo ali até para dar rodagem, minutagem para eles, são jogadores jovens. E os Força e o Jean Davi. O Jean Davi ele foi contratado no meio do ano passado, ainda não rendeu, teve uma chance agora no início do Carioca, também não performou aquilo que a diretoria esperava dele. E o Força é um volante jovem, que também custou dinheiro ao Vasco, o argentino, que teve boa oportunidade no ano passado, fez gol de falta contra o Corinthians, mas também não rendeu aquilo que a diretoria espera e, a princípio, ali, tanto o Jean quanto os Força, que foram jogadores que custaram caro, o Vasco está aberto a receber propostas e já sinalizou isso ao mercado. E existe essa demanda por uma correção, né, do uso do dinheiro que o Vasco teve em determinado momento, né? Acho que a gente falou muito no ano passado, em determinado momento da temporada, que o Vasco conseguiu fazer algumas contratações, mas sequer utilizava. Acho que em determinado momento da temporada o próprio Adson quase não era utilizado ainda no início da temporada. Enfim, esses são mais exemplos de como esse mau uso, quando o Vasco teve a oportunidade, ele chega depois, essa conta chega depois, né, Raed? Contratações vindas do antigo proprietário da SAF do Vasco. E aí é o modelo de negócios de lá que não batia com a gestão de uma diretoria de futebol profissional. Que a justiça seja feita dessa lista aí, só o Jean Davi foi realmente contratado por essa gestão, né? Os outros jogadores são todos da gestão passada, né? Sim. E o Jean Davi foi também uma oportunidade, né? Ele veio, se não me engano, ele veio com livre de contrato, não foi isso? Não, o Vasco investiu? Isso, o contratou em definitivo, precisou investir também. Não me lembro de cabeça o valor agora, mas não estava livre, não. Débora, diga. Não, então, as contratações do Vasco da antiga proprietária da SAF, que não batiam com o modelo da direção técnica do time dentro de campo. E aí, com a mudança de diretoria, volta do clube para o associativo, com o comando do Pedrinho, ele tenta corrigir algumas coisas que ele imaginou que não deram certo. Débora, e falando ainda sobre o mercado, mas agora sobre as peças que o Vasco ainda precisa, né? O elenco tem carências e sabe desse contexto da dificuldade de encontrar nomes acessíveis. O Vasco ainda ataca em quais posições específicas nesse momento? Como eu falei, o Vasco precisa muito de um ponta esquerda ainda, que é uma carência muito grande no elenco. O Adson começa a temporada ainda no departamento médico, Mas que é ele o é direito, jogador. Tempo?
O Watson deve voltar fim de fevereiro, início de março, porque ele teve um problema também fora por um longo o David só período. no segundo semestre, porque o David rompeu o ligamento do joelho. O Watson teve um incômodo na cirurgia dele, vai precisar retirar a placa de fixação, então vai demorar um mês e meio para retornar. Então o Vasco precisa desse ponta esquerda. Para a contratação do ponto esquerdo, a informação que a gente tem é que o Vasco tem um recurso separado para investir, ele sabe que dificilmente vai conseguir contratar como conseguiu contratar o Lemos, como conseguiu contratar o Tietê, que foram jogadores que chegaram sem custos. Para contratar esse ponto, o Vasco entende que vai precisar investir. E, além disso, tem outras posições ali que o Vasco ainda procura jogadores. Na ponta direita também não está descartada uma contratação. O centroavante para disputar posição com o Verratti ali, né, ser a sombra do Verratti, também não existe no elenco. Inclusive, o Payet, nesses primeiros treinos do Carille, tem treinado como esse falso 9, porque como o Ryan está a serviço da seleção brasileira sub-20, não tem ali um atacante para ser o reserva do Verratti. Então o Vasco busca essa posição também, mais um jogador para o meio de campo. Então tem algumas carências ali no elenco ainda, mas a prioridade é esse ponta que atua pela esquerda. Salve, torcedor! Uma pausa rapidinha aqui no vídeo. Se você está curtindo o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Conteúdo do Gigante da Colina todos os dias.